Muito boa noite, meus irmãos. Estamos aqui conectando e entrando na página da nossa igreja para começarmos o nosso estudo bíblico da noite de hoje, ok? Então fiquem ligados aí. Dentro de alguns instantes nós vamos começar. Hoje sem a presença da minha digníssima, porque ela não está bem de saúde. Então eu estou aqui fazendo os meus últimos ajustes e já cumprimento vocês, nominalmente, tá bom, gente? Me dê um minutinho aí, por favor. Hoje, como eu mudei a transmissão para a página da igreja, então pode ser que eu não tenha muita facilidade para entrar, para poder acessá-la aqui e cumprimentar vocês, não. Ah, consegui, tá aqui. Maravilha. Já eu vejo quem está aí entrando e já vou cumprimentar nominalmente cada um de vocês, tá bom? Enquanto o meu tablet se conecta aqui, vamos cantar, né? Vamos cantar enquanto as coisas se enquadram aqui. Hoje eu terei a ajuda do Papai do Céu, com a presença do Espírito Santo, com Jesus Cristo. Então a companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a companhia de vocês, é claro que estão chegando aí. Gabi, já vi a Gabi ali, boa noite, como vai? Tudo bem, Gabi? Tem mais gente entrando aí. E eu não estou conseguindo ver todo mundo, então eu vou pedir à minha filha, Caris, que me ouve, se possível que venha aqui para me dar um suporte, para cumprimentar vocês, tá bom, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Enquanto a Caris vem aqui para me ajudar, eu vou começar cantando como a gente faz toda noite. Então vou falar para quem já entrou aí mais uma vez, que a Márcia Guiar, boa noite Márcia Guiar, como vai? Tudo bem? Dona Dulce e seu Nilson, como vão? Boa noite ao casal. Eu estou esperando a minha filha chegar aqui para me dar uma assessorada. Oi, Elaine. Boa noite, minha irmã. Como vai? Tudo bem? Quem mais está entrando aí? Noel, Sidoca, aqueles irmãos que estiverem aí, já vou cumprimentá-los nominalmente. Deixa a minha filha chegar para me ajudar. Enquanto isso, vamos cantar. Hoje a Márcia não esteve bem. Agora apareceu para mim aqui. Só um minutinho. Hoje a Márcia não esteve bem, então eu terei que trabalhar sozinho aqui em casa, na companhia de vocês, tá? Elaine, Dona Dulce, Gabi, a Márcia Aguiar, são irmãos que já chegaram aí. Então vocês vão entrando, vão cumprimentando para que eu possa dizer boa noite para você, não é? Orem por mim para que a gente consiga caminhar bem e ter aí momentos de edificação e uma noite que seja marcante para todos nós. Boa noite, Lloyd. Como vai? Tudo bem? Gabriel, que deve estar por aí também. Noel, que acabou de entrar. Boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Vamos cantar, meus irmãos, antes de nós começarmos o nosso estudo bíblico de hoje. Vou tirar o microfone daqui, porque para cantar, se eu cantar com o microfone, eu vou acabar com o ouvido de vocês. E essa não é a minha intenção, né? Então eu vou repetir mais uma vez, os irmãos estão acostumados aí com a Márcia do meu ladinho aqui. Então eu vou dizer para vocês o seguinte, ela não passou o dia bem, então ela não pôde estar comigo agora à noite. Oi, Vânia, boa noite, como vai, minha irmã? Tudo bem? Eu quero dizer o seguinte, não fiquem preocupados, está tudo em paz, a gente está cuidando dela, o maridão aqui tem dado uma força, a mãezona está aqui. Boa noite, Valdir. Roseli, sejam bem-vindos. Enfim, ela está cercada de pessoas que estão aqui assessorando-a, né? Assim como vocês vão sentir a falta dela no estudo, a gente também sabe da importância dela e por isso estamos cuidando e cuidando muito bem, por sinal, viu, gente? Então, estejam aí orando pela Márcia, não fiquem preocupados, está tudo tranquilo, está tudo em paz. E nós vamos conduzir o estudo hoje na presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A Alice perguntou assim, papai, quem vai estar com o senhor agora, hoje? Falei assim,
Deus. Oi, Frester, como vai? Tudo bem? Deve estar um gelo aí em Curitiba, hein? Ah, você já falou, eu estou vendo aqui. Que frio, aqui também está gelado. Então, irmãos, antes de mais nada, vamos fazer uma oração, porque no meu relógio já são 7h35. Vamos orar porque aí a gente já emenda e já entra com o estudo bíblico da noite de hoje, tá bom? Vamos falar com Deus então. Abaixe a sua cabeça, garanta que você está com a sua Bíblia, onde você estiver, garanta estar também bem abrigado, porque essa noite está fria aqui, está fria em vários lugares aí do país, na região sudeste, região sul. Então, vamos fazer de tudo para que nós tenhamos um estudo que seja edificante, vamos aquietar a nossa alma. Eu estou bastante agitado nesse momento aqui de iniciação de lives, mas eu também agora, pela oração, vou pedir a Deus que dê tranquilidade e paz ao meu coração para a gente poder prosseguir no nosso estudo de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, graças te damos porque pela tua graça e pela tua misericórdia o Senhor nos permite estar mais uma vez reunidos, ó Deus, com a tua palavra aberta, a fim de que ela seja lida, a fim de que ela seja um instrumento para a edificação da nossa vida. E que o Senhor seja honrado e glorificado em tudo o que faremos na noite de hoje. Abençoe a Márcia, Senhor, que hoje não pode estar comigo, mas, ó Deus, na semana que vem, com a tua graça e misericórdia, estará aqui. Que o Senhor esteja cuidando não apenas dela, mas de tantos outros que, ó Deus, passam por algum probleminha de saúde, que é transitório, do jeito que vem, vai logo. E a vida dela, como a vida de todos os irmãos que estão enfermos, essa vida está nas tuas mãos. Rogamos que o Senhor dê tranquilidade a mim, para que, ó Deus, nós tenhamos um estudo que seja esclarecedor, que atinja o coração dos teus servos em Cristo, que estão conectados, aqueles que já chegaram, aqueles que ainda vão chegar, que em tudo o teu nome seja glorificado, seja honrado na noite de hoje. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Rogo em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei se a Caris já entrou lá e já pôde me ouvir, porque eu estou no quarto. E está todo mundo nos outros cômodos aqui de casa. Então, Caris, se você estiver aí online, minha filha, por favor, venha me dar aqui uma assistência. Não precisa aparecer na câmera, não. Só para me auxiliar em algumas coisinhas aqui, tá bom, minha filha? Estarei aguardando. Vamos cantar, meus irmãos, um cântico que me lembra e deve lembrar a todos vocês da Dorinha, muito preciosa. Olhar somente a ti, Senhor. Dá para cantar de cor. Se você quiser colocar a letra aí, escreva, para que os outros que não sabem também possam acompanhar, tá bom? A letra é: olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, prostrar para te adorar e não olhar atrás. Boa noite, Lisbeth. Seja bem-vinda, minha irmã. Se eu não cumprimentei você nominalmente, me perdoe, porque hoje estou sozinho aqui em casa, viu, gente? Mas se a Karen chegar a tempo, aí ela vai me dizer quem está entrando e eu vou cumprimentar vocês. No final, despeço nominalmente de vocês, tá bom? Olhar somente a ti, amar somente a ti e servir somente a ti. Então, tem aí a Vânia, tem uma turminha boa aí que pode escrever para mim esse cântico para que todos possam nos acompanhar. Vamos lá? Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar pra te adorar, Senhor. E não olhar atrás. Amar somente a ti. Amar somente a ti, Senhor.
ama somente a ti, ama somente a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar pra te adorar, Senhor, e não olhar atrás, servir somente a ti. Me ajuda aí, minha filha, vamos lá. Servir somente a ti, Senhor, servir somente a ti, Senhor, servir somente a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar pra te adorar, Senhor, e não olhar atrás, olhar somente a ti, Senhor, olhar somente, amar somente a ti, servir somente a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar pra te adorar, Senhor, e não olhar atrás. Mais um? Cheguei. Obrigado, minha filha. Achei que ela ia chegar toda envergonhada, mas graças a Deus não, tem que deixar a vergonha de lado, né? Segura assim, por favor, olha. E vamos cantar outro conhecido. E aí, quem puder, ponha a letra do outro lado. Então deixa aqui assim, ó. Isso aqui, ó. Pronto. Isso. Isso aí. Vamos cantar outro conhecido? Ao nosso Deus que se assenta no trono, Apocalipse 7, 10 e 12, não é? Lá. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Mais uma vez, ao nosso Deus. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem, nós já vamos começar, não, já começamos. Vamos dar continuidade. Regina, eu vi o seu boa noite. Boa noite, Lina. Regina, cada vez que você faz menção do tempo que nós tivemos com a sua mãe, a dona Enaide, eu fico assim, me sinto muito lisonjeado, porque a dona Enaide era uma mulher muito preciosa, que nós aprendemos a amar. E nada do que nós tenhamos feito enquanto ela esteve conosco, viveu os seus 87 anos, não é?
firme e não deixava de estar junto conosco na igreja, nesse período que nós nos conhecemos, a alegria era toda minha em poder ir até a sua casa, a casa dela, na verdade, orar com ela e ministrar, inclusive, a ceia. Então nós vamos agora passar, hoje a Caris vai fazer as vezes da mãe dela, porque o próximo assunto é o versículo da semana. Quem é que se lembra aí? Versículo da semana. É pra eu falar? Vai lá, minha filha, é com você agora. Salmo 91, 15. E como eu sou muito legal, eu vou deixar colar, até porque eu preciso de cola. Calma aí, Salmo. É legal e esperta. Ela vai deixar colar porque ela precisa de cola também. Olha lá, minha filha. Quinta-feira ainda. Salmo, calma que eu tô perdido. 91, 15. Diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. É para falar junto? Era pra falar, né, pastor? Então, vamos falar junto, né? Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Salmo 91, 15. Vamos repetir de novo porque eu gaguejei, tropecei. Pode colar. Mas eu não quero colar, eu quero falar de cor. então não é para decorar? Era. Olha lá. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Salmo 91, 15. Boa noite, minha irmã Lídia. Boa noite, meu irmão presbítero Garmes. Eu não vi o presbítero Nilson aí, por isso que eu não cumprimentei, mas acredito que esteja. Então, boa noite também, presbítero Nilson. Não viu? Você viu? Tem como ver, né, minha filha? Tem. Para mim? Os que chegaram lá no começo, porque hoje eu mudei para a página da igreja. Então, meu tablet eu vou ter que arranjar um jeitinho de acompanhar vocês como eu acompanhava antes, tá bom? Muito bem. Nós já cumprimentei vocês, já falamos o versículo da semana. Agora, eu convido a que vocês abram aí do Inário Novo Cântico, quem tiver, é claro, o hino 88, que tem a ver com o assunto de hoje, viu? Amor perene. Tem um Inário aí? Ou então você vai aqui, ó. Tá bom? Só indo para baixo aqui, tá bom? Se bem que eu sei a letra desse hino de cor, mas você vai cantar comigo, né? Então, vamos lá. Então, o hino é o hino de número 88 do Novo Cântico, chamado Amor Perene. Ok, pessoal? Ok. Ô, pai. Não, filho, pode deixar assim. Tá bom. Isso aqui, ó. Complicado hoje aqui o negócio. Lá. É isso aí. Então não esquece que não, tá? Tá bom? Tá bom. Vamos lá então? Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol. Amor
isso, gente. Esse hino é muito lindo, não é? Ele é lindo porque ele vai tratar diretamente ele vai tratar dos atributos, de alguns atributos de Deus e de como Deus agiu na criação, na morte de Jesus, em vir o Espírito Santo à nossa vida e em garantir a salvação até o último dia da nossa existência. Esse hino é maravilhoso. Hoje, eu vou colocar isso aqui agora, vou ter que ficar aqui mesmo. Pode deixar, minha filha. Aqui, a Vânia falou que o Nilson tá lá. Então tá bom. Boa noite de novo, presbítero Nilson. Ou a Márcia não tá aqui para falar, vou falar por ela, tio Nilson, viu? Boa noite. Minha filha, faz o seguinte, pega uma fita que eu vou colocar assim, aí não precisa ficar segurando. Tá bom. Tá bom? Enquanto eu faço. A Karen já volta, tá bom, gente? Não fique aí com saudades, não, que é 1 minuto. É vapt-vupt. No domingo, meus irmãos, nós estivemos falando sobre não desanimar. Vocês estão lembrados disso? O texto que nós usamos lá foi de Coríntios, né? Capítulo 4, 2 Coríntios 4, 16 a 18. É o texto que nós usamos. E onde Paulo diz assim, né? Por isso não desanimamos, né? Ou não, desculpa, espera aí um pouquinho. O texto está dizendo assim: mesmo que o nosso homem interior se corrompa, por isso não desanimamos, é isso mesmo. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo, não tá bom assim. Contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. O final diz assim, não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas para as coisas que se não veem, porque as que se não veem são eternas. Eu vou abrir o texto para eu ler todos os versículos com vocês, só para lembrar, viu, gente? Então, no capítulo 4, 2 Coríntios 4, 16 a 18, minha filha, leia para nós aí, só para lembrar. Foi o texto de domingo, 16 a 18 aqui, ó. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa... Exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Exatamente, está aí. Então nós falamos sobre este texto no domingo à noite, e enfatizando, meus irmãos, que diante das nossas tribulações, nós sempre lembramos que os nossos problemas aí, de acordo com o texto, são qualificados como leve e momentâneos, não é? Não falamos no domingo que o leve e momentâneo serve para minimizar o grau e a intensidade de qualquer sofrimento, não. Leve e momentâneo é utilizado pelo apóstolo Paulo quando nós os colocamos sob a perspectiva da eternidade do reino de Deus. Aí eles desaparecem, eles são insignificantes. É isso que Paulo nos faz olhar e, por isso, qualifica os nossos problemas e tribulações como sendo leves e momentâneos. Boa noite, Soscar. Boa noite, dona Odete. O casal está aí nos acompanhando lá de Piratininga também. Muito bem. Então, Paulo nos ensina a enxergar estes problemas, como eu dizia, como leves e momentâneos, quando comparados à eternidade e tudo que ela representa para os salvos. Falando também que ninguém teria, nós falamos, né, do domingo também, que ninguém teria uma história alternativa para viver. Foi esse ponto aqui que me levou a pensar, né, em trabalhar com vocês o texto que eu mencionei do púlpito, que foi o Salmo 139, versículo 16, que nós vamos ler daqui a pouquinho, não foi lido ainda, né? Então, o que nós procuramos mostrar? Embora haja um embasamento muito robusto nas Escrituras de como Deus, né, traçou a história de cada um,
né? Então, a nossa história é personalizada, né? Tem a nossa cara. Ela não é uma alternativa diante de outras histórias que nós eventualmente poderíamos ver. Não funciona desta maneira. Foi quando nós recorremos ao Salmo 139, versículo 16. E lá está escrito, daqui a pouco a minha filha vai dizer que lá está escrito que Deus escreveu no seu livro, claro que é uma linguagem figurada, todos os meus dias, disse Davi. Todos eles, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, nós temos na Bíblia muitos textos que nos ajudam a compreender o modo como Deus não apenas dirige os nossos passos, mas o fato de que Ele mesmo determinou tudo que se refere a nós, a nossa existência, tudo quanto vai acontecer que nós ainda não conhecemos, já está no plano que excede a compreensão humana. Então, nós fizemos aí uma rápida alusão, como eu disse, ao Salmo 139, versículo 16, onde Davi, inspirado por Deus, registra esta maneira extraordinária, como Deus escreveu cada um dos nossos dias no seu livro, quando nenhum deles havia ainda. Diante da dificuldade que muita gente tem para aceitar, viu gente, esta realidade, eu me comprometi, domingo à noite, a colocar esse assunto em pauta hoje com o propósito de nós nos lembrarmos que antes que nós façamos o que quer que seja, antes que qualquer evento ocorra no mundo inteiro, Deus, com seu imenso poder e soberania, sempre teve tudo cuidadosamente planejado e Deus se utiliza de vários meios para cumprir aquilo que ele determinou. Então, esta introdução é uma justificativa para o estudo desta noite. Eu vou pedir então a Caris que leia lá Salmo 139. Fiquem espertos aí, porque há outros textos que nós vamos ler também, tá bom? No decorrer do nosso estudo de hoje. 139, versículo 16, minha filha. Ok. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Isso mesmo. Você pode passar água para mim, filha? Eu posso. Por favor. Obrigado. De nada. Como nós sempre fazemos, irmãos, vamos pedir a orientação de Deus para esse estudo bíblico. Incline a sua cabeça aí para orar e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, agradecemos-te por estar aqui mais uma vez, diante de Ti, ó Deus, e com esta grande responsabilidade de levar a Tua palavra ao coração dos Teus servos, que nos acompanham neste momento. Abençoa, Senhor Deus, os casais, as famílias, que agora, Senhor, estão com as suas Bíblias abertas e preparados para receberem os seus corações a santa instrução. Tem misericórdia de mim, o Senhor conhece a minha estrutura, o Senhor sabe quão limitado eu sou, Senhor. Que a Tua palavra, Deus, através de mim, penetre os ouvidos, os corações de todos os irmãos e irmãs que nos ouvem nesta noite. Abençoa, Senhor, supra cada um nas suas necessidades espirituais. Eu imploro, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiro tópico. A Vânia já escreveu aí o hino. Agora, Vânia, por favor, pode escrever o tópico para mim. O primeiro tópico é: Deus é o nosso Criador e conhece tudo. Vou repetir. Deus é o nosso Criador e conhece tudo. Preciso repetir mais uma vez para lembrar? Vou repetir. Deus é o nosso Criador e conhece tudo. Bom, todo cristão compreende que Deus é o autor ou criador de tudo que existe no céu, na terra e nas chamadas regiões celestes. Quem usa a expressão, o apóstolo
Paulo. E aqui nós vamos ler um texto de Colossenses. Minha filha, você pode ir olhando aqui, ó. Aí você já vai abrindo, porque a gente já ganha tempo, tá bom? Ok. Texto de Colossenses 1, versículos 16 e 17. Anotem para mim, por favor, aí nos comentários. Boa noite, presbítero Bonora. Boa noite, dona Elô. Viu? Sejam muito bem-vindos. Hoje na companhia de uma cópia da Márcia aqui, tá bom? Márcia pintou o cabelo. É uma xerox da mãe aqui, ó. Dizem que é mais parecida comigo. Eu não sei se ela gosta disso e recebe como elogio ou não, mas fazer o quê? Se parece, eu me sinto muito lindo ao falar isso, né? Vamos lá. Tá. Colossenses 1, 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Muito bem. Nós não precisaríamos ir ao Novo Testamento para ler. Bastaria abrir lá em Gênesis e a criação está lá, toda ela narrada por Moisés, não é? Está escrita como Deus criou todas as coisas. Mas, além disso, o que eu quero dizer aqui, que na sua mente, não é? Na mente do cristão, nesse caso, não há espaço para qualquer teoria que contrarie esse fato. Olha que impressionante. Eu estou falando da teoria principal delas, a teoria da evolução. Teoria, sublinhei e fiz questão de sublinhar. Na cabeça do cristão não cabe nenhuma teoria, porque nós estamos diante de fatos. Quais são os fatos? Deus, do nada, criou tudo. E se alguém entende que é preciso ter fé para crer, ter fé para defender a ideia de que Deus é criador, ou ter fé para defender a doutrina da criação, eu creio, meus irmãos, e vocês vão de concordar comigo, que para defender a teoria da evolução, é preciso ter muito mais fé, penso eu, né? Porque é uma teoria. E as pessoas dizem que a ciência pode comprovar isso. A ciência não tem condições de ir há bilhões de anos atrás e levantar detalhes de certas coisas como eles invocam para si o direito de defender. Bom, podem defender, mas eu lamento muito, nós estamos diante de um fato inquestionável. Todos os dias a criação testifica que há Deus. Não vou dizer que há um Deus, há Deus, porque Deus é Deus. Qualquer outro que seja tratado desta forma é nada, é ninguém, porque na condição de Deus nós só conhecemos um, que é este aí, Criador dos céus e da terra, Senhor que reina e governa tudo e todos. Então, para tratar desse assunto relativo à nossa história e como Deus a governa, nós precisamos abraçar primeiro a doutrina da soberania de Deus. Primeiro, não discutir a existência de Deus. Deus existe, ponto final, acabou. Se eu aceito ou não, não é problema de Deus, é um problema meu. Eu tenho que resolver esse problemão aí, que não é um problema simples. Porque um dia todos vão comparecer diante dele. E aí vai ser tarde demais para dizer agora eu acredito. Não, aí não vai precisar acreditar. Não é? Vai dar uma de Tomé na eternidade. Isso seria o cúmulo da insensatez. Não é? Então, Deus existe. Ponto final. Segundo, Deus é criador dos céus e da terra. São elementos fundamentais da fé cristã, dos quais nós não podemos abrir mão. Mas, meus irmãos, aqui, seu João Costa, boa noite. Agora que eu vi o senhor ali, olha, desculpe, não havia cumprimentado antes. Acho que não, né? Quando eu cumprimentei a Naira, acho que fiz menção do senhor, mas para mim apareceu agora. Seja muito bem-vindo, seu João. Bom, aqui no Salmo 139, nós vemos que além de Deus estabelecer o universo,
Deus também nos fez de uma maneira muito cuidadosa. Aí, no Salmo 139, nós temos isto posto nos versículos 13 e 14. Veja lá, minha filha, por favor. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. É possível, meus irmãos, que alguém de vez em quando esbarre numa dificuldadezinha que quase não se nota, quase não se percebe. Ela é sutil. Ninguém tem dificuldade de falar assim, Deus criou o céu, Deus criou a terra. Estou falando dos cristãos, é óbvio, todos aqueles que são teístas, não é? Não ateus ou ateístas, mas os que são crentes em Cristo, que creem em Deus. Falar que Deus criou os céus e a terra, Deus criou o universo, para nós é uma questão tranquila. Mas pense, quantas vezes você já foi sondado por uma criança, um filho, que vira e pergunta assim, quem é que me fez? Na aula que se dá na escola dominical, quem é que me fez? Quem fez a criança? Quem fez as crianças? As respostas que nós damos foi Deus que nos fez. Mas nós sabemos que há um processo natural desde a concepção até o nascimento. Todos nós sabemos disso, não é? E hoje, como as coisas andam muito avançadas, as crianças lá no início do ensino fundamental já são ensinadas sobre sexualidade e sobre o modo como elas são concebidas. Entretanto, note que o salmista diz aí, tu me fizeste. Davi não está tratando da criação que envolve céu e terra. Davi está tratando da sua concepção e da sua formação no ventre materno. Então, observe que ele não apenas diz, tu me fizeste, mas acrescenta, em outro versículo, visto por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Então, ele está tratando de si mesmo e nós aplicamos isto a cada um de nós sem nenhuma dificuldade. Quem nos fez? Quem me fez? Deus me fez por um modo assombrosamente maravilhoso. Ele me teceu no ventre materno quando não havia nada. É isto que Davi está dizendo. Mas antes de chegar a este ponto, porque nós vamos trabalhar aí a questão de Deus dirigir a nossa história e havê-la determinado antes que houvesse um dia sequer da nossa existência. Antes de chegar aí, Davi exalta a onisciência de Deus nos 12 versículos anteriores, do capítulo 139. Ali demonstra que esse atributo, a onisciência, está fora, acima, vai muito além de toda capacidade humana em termos de compreensão. Veja lá, minha filha, 139, versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não posso atingir. É claro que Davi não tinha os recursos que nós temos hoje para penetrar na ciência de tal maneira que nós estudamos detalhes da concepção, detalhes da gestação e até o nascimento, não é? Então, nós estudamos isto com muita facilidade. Mas mesmo assim, mesmo que Davi tivesse acesso a todos os recursos de que nós dispomos, ele diria a mesmíssima coisa. Porque ainda continua sendo um mistério o modo como Deus nos dá vida, o modo como Deus nos dá alma ou espírito, ainda no ventre materno, ou por ocasião do nascimento. Não há nenhum texto bíblico que defenda isto, há várias correntes, mas eu aqui não vou afirmar, não vou defender nenhuma delas. Eu sei que é uma obra maravilhosa, extraordinária e sobrenatural. Porque os nossos pais não geram apenas o corpo.
Nós recebemos, meus irmãos, dos nossos pais o corpo, é verdade, mas temos essa imagem e semelhança com os nossos antepassados, que inclui a alma, que inclui o espírito. Qual é a ciência especializada em explicar as características da alma? Responda para mim. Quem no mundo inteiro está especializado em explicar as características do espírito? Ninguém. Então, mesmo que Davi conhecesse toda a ciência relacionada à concepção, gestação, nascimento, Davi ainda diria, repete lá o texto, versículo aí, minha filha, depois de falar de um modo assombrosamente maravilhoso, o que ele diz, versículo 6. 6. Sei. Tá. Tal Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não posso atingir. é maravilhoso demais para mim. Não o posso atingir. A maestria com que isso é feito é fenomenal, não é? Davi é uma pessoa extraordinária. Ele se utiliza de algumas hipérboles para descrever esta onisciência de Deus. Davi fala de subir aos céus. Davi fala de fazer a cama no mais profundo abismo. Davi fala de tomar as asas da alvorada e se deter no mais profundo, nos confins dos mares, desculpem. Davi fala de ser encoberto pelas trevas. Tudo isto ele faz para deixar bem claro que nada e ninguém pode se esconder de Deus. Deus não somente é criador, como naturalmente é conhecedor de tudo, não é? Isso é uma relação muito natural e é uma conclusão até óbvia. Se ele criou tudo, se ele escreveu e planejou toda a história, é lógico concluir, portanto, que ele também sabe tudo. Ninguém pode reivindicar para si o direito de falar, eu sei tudo. Não, Deus sabe tudo, nós não. Davi, então, faz estas afirmações usando figuras de linguagem que dão assim, uma ideia, aumentam, né, a importância, aumentam em grau de importância aquilo que ele está procurando defender. Né? Então vamos lá. No quinto ponto deste primeiro tópico, digo aqui ainda, isso também foi dito a respeito de Jesus, lá em João, no capítulo 21, versículo 7. Vejam aí, leia, por favor. 17, não é? 17, é. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Observem aí, não é? Essas palavras de Pedro foram ditas quando Jesus o inquiriu a respeito do amor por ele, depois que Pedro negou por 3 vezes. Não é? É importante, meus irmãos, observar aqui, sem qualquer restrição, não é? A onisciência, que é um atributo exclusivo de Deus, é também aplicada nessas palavras de Pedro aí ao Senhor Jesus Cristo, que é Deus encarnado, não é? Ou, em outras palavras, também Deus conosco. Esta mesma onisciência é enfatizada, portanto, em relação a Jesus, e no Salmo 39, ela é aplicada em termos de conhecer o que se passa na nossa mente, em conhecer o que se passa no nosso interior, no nosso coração, sondar as nossas intenções e nos conhecer, inclusive, quando nós ainda éramos menos que um embrião. Isto é o que o salmista está dizendo. Antes que eu fosse formado. Né? Então veja o versículo 16, a expressão que Davi utiliza lá. No Salmo 139 ou 39? 139, 16. Falou 39. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Interessante, Davi diz, os teus olhos me viram, substância é a palavra que ele usa, ainda informe.
Se alguém fizesse um ultrassom, não é? Quando Davi estava sendo gerado, veria o que nós vimos hoje. Aí talvez ele colocaria numa linguagem muito melhor. Não é? Não que esta não seja boa, ora, isso aqui é inspiração do Espírito Santo. Estou dizendo que eles tinham recursos limitados e, apesar disto, aonde Davi chega, ele diz a respeito de Deus: tu me formaste, tu me vistes ainda, quando a minha substância era informe, quando não havia forma. Imagine se Davi tivesse acesso aos resultados de um exame de ultrassom, de raio-x que já está ultrapassado, o ultrassom 3D, tem 4D agora também? Eu acho que tem, né? Faz tempo. A última que nós tivemos tem 7 anos, tem 8 anos. A coisa deve estar muito mais evoluída e vai evoluir mais, não é? Entretanto, meus irmãos, Davi diz assim, olha, apesar de não ter o acesso tecnológico que nós temos, né, hoje, a tecnologia que nós temos, Davi diz: tu me viste a substância ainda informe. E até aqui, Davi usa uma hipérbole quando ele diz assim: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Ele exagera na linguagem que usa para descrever o quê? Quando eu estava no oculto, estava onde? Sendo formado no ventre materno. Então, este, podemos dizer, é o início de uma história escrita em detalhes, com riqueza de detalhes, pelas próprias mãos de Deus, no seu livro. Todos os dias da minha vida, da vida da Caris, da sua vida, todos, cada um deles, desde quando nós existimos numa substância ainda informe no ventre materno, Davi diz: todos os meus dias foram escritos e determinados, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Isto então nos leva ao segundo e último tópico de hoje. O primeiro dele, eu disse que Deus é criador, não é? Nós pedi a Vânia para escrever aí e agradeço por ela ter colocado para nós lá, que o nosso Deus é nosso criador, e também falamos sobre a sua onisciência, que Deus sabe tudo ou conhece tudo. Nesse segundo ponto, nós vamos abordar sobre a onipotência de Deus. Então, Deus é onipotente. Ficou mais fácil essa frase aí, Vânia, viu? Pode colocar aí. Segundo e último, Deus é onipotente. Do mesmo modo, como Davi enaltece a onisciência de Deus, assim também Davi mostra o poder que Deus tem sobre o homem criado à sua imagem e semelhança. Meus irmãos, só o fato de atribuir a Deus o milagre da formação humana seria suficiente para anular qualquer tentativa de excluir Deus da direção da nossa vida. Excluir Deus do governo que ele exerce sobre nós e sobre o que nós fazemos. É tolo, é uma tolice compreender que na minha formação, à luz do que está escrito no Salmo 139, Deus teve total domínio e total controle. Escreveu no seu livro todos os meus dias e acabar ali. No nascimento agora estou por minha conta e risco. Seria uma tolice chegar a esse tipo de conclusão, porque o mesmo Deus que escreveu cada um dos meus dias desde quando eu era apenas uma substância ainda informe, o mesmo Deus, na linguagem de Davi, que escreveu lá, escreveu todos os meus dias, até o último minuto, a última fração de segundo da minha existência. Deus escreveu. Então isto mostra agora, meus irmãos, o governo absoluto que Deus exerce sobre os que foram criados por ele.
mas infelizmente, apesar de ser para nós um assunto extremamente claro, este assunto tem sido alvo de polêmicas que não terminam. Eu particularmente considero uma baita infelicidade tentar refutar a verdade de que Deus me governa. Deus governa as minhas palavras, pensamentos e ações. Eu acho muito tolo tentar refutar isso a pretexto de dar ao homem uma certa independência ou uma certa liberdade. Outro dia nós falamos aqui sobre a questão do livre-arbítrio, que é uma expressão que já não cabe desde quando nossos pais pecaram e que ela deveria ser substituída por uma outra expressão teológica, que é a chamada livre agência, que representa as decisões que qualquer um de nós tem liberdade de tomar. O livre-arbítrio não. O livre-arbítrio define a capacidade do ser humano de não pecar, de decidir não pecar. Não vou pecar contra Deus hoje. Hoje eu vou passar um dia perfeito. Quem pode dizer isso? Ninguém. Ninguém tem condições de controlar os seus pecados. Daí, colocar liberdade e escravidão de pecado juntas, elas são incompatíveis. Então é tolice colocar Deus à parte e dizer, não, a minha vida e a minha história controlo eu. Tudo depende das decisões que eu tomo. Se elas forem boas, a minha história será bela e bonita. Se elas forem más, a minha história será horrível. Meus irmãos, Deus não é mero espectador da história. Segundo a palavra de Deus, nós temos vários textos, e vamos ver alguns deles aqui. Não é uma ofensa, inclusive, chamar quem defende a ideia de que Deus não governa o homem e as ações do homem, não é nenhum absurdo chamar este posicionamento de heresia. É uma heresia dizer que Deus está excluído das decisões que eu tomo, porque Ele me deixou à vontade para escolher. É uma tolice, eu glorifico a Deus, agradeço a Deus, porque não é assim. Porque a inclinação da natureza humana não está para agradar a Deus. A inclinação da natureza humana está para contrariar a Deus. Isto sim. Quando Deus manifesta na nossa natureza aquela sensibilidade, quando Ele coloca, na verdade, no nosso coração, na nossa natureza, aquela nova vida de que a Bíblia fala, aí tomados, dominados pelo Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo, tomaremos boas decisões e faremos o que for melhor de acordo com a vontade de Deus. A parte disto, o que resta são homens perdidos ou mulheres perdidas nas suas próprias decisões contaminadas pelo pecado e que levam fatalmente à destruição. Bom, como eu disse, não nos faltam textos aqui e exemplos que tratam deste assunto. Mas vamos pensar aqui no que Salomão disse lá em Provérbios, texto muito conhecido. Provérbios 16, passa água para mim, por favor, filhantes. Provérbios 16, 1, 4 e 9. Dá um tempo para o pessoal abrir lá. Tá tudo pertinho aí, não é? Provérbios, Salmos, capítulo 16, Provérbios 16, 1, 4 e 9. Pode ler? Pode ler. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Versículo 4. Só um minuto. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso, para o dia da calamidade. Deus fez todas as coisas para um fim específico. E aí Salomão acrescenta, até o perverso para o dia da calamidade. Meus irmãos, isto para mim já bastaria para deixar qualquer pessoa à vontade para fazer qualquer plano. Porque no final de tudo, nós sabemos que a vontade de Deus prevalecerá. Deus é onipotente. Deus governa tudo de acordo com esse atributo exclusivo dele.
Ninguém pode ser posto no mesmo nível que Deus. E muito menos acima de Deus. Tudo está debaixo do governo de Deus. Tudo é inferior a Deus. Deus reina soberanamente. Deus é superior a tudo e a todos. Inclusive os seus inimigos estão debaixo do seu governo. Isto deveria trazer para nós uma grande paz ao coração e tranquilidade, porque o pior inimigo das nossas almas nada pode fazer contra Deus. Na realidade, qualquer coisa que o inimigo vier a fazer, ele só o fará pela permissão de Deus. E eu não preciso aqui falar do que aconteceu com Jó, que foi tentado porque Deus permitiu que o inimigo o fizesse. Mas vamos lembrar aqui de outra clássica história. A história de José do Egito. Lembrem-se de como seus irmãos tentaram matá-lo. Lembrem-se de como seus irmãos o venderam como escravo. Lembrem-se também de como a mulher de Potifar causou a sua prisão, difamando, caluniando, não é? E de como aquele copeiro que ficou preso por um tempo com ele se esqueceu de falar dele ao faraó, como José havia pedido lá na prisão. Contudo, estas coisas todas que aconteceram aí serviram para levar a cabo o propósito de Deus que estava acima de todas elas. Vamos conferir lá em Gênesis, no capítulo 45, do versículo 5 ao 8. Gênesis 45, de 5 a 8. Leia, minha filha, por favor. Peraí. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Que coisa bela, maravilhosa, impressionante. Olha, Deus não jogou José lá no poço. Deus não vendeu José como escravo. Deus não colocou José na prisão. Não. Foram seus irmãos. Aqueles homens que o compraram, o levaram para o Egito e o venderam para Potifar. Foi a mulher de Potifar. Foi o copeiro. Mas o que José está dizendo, meus irmãos? Não foram vocês que me venderam. Tudo o que aconteceu foi por decisão de Deus. Deus me trouxe adiante de vocês. Deus tinha propósitos claros na sua mente. José não sabia de nada disso. Os irmãos de José não sabiam de nada disso. A história de José é maravilhosa, não é? E é única. A história de José é única. Esta é a história que Deus reservou para José. Deus escreveu cada um dos dias de José, estes aí que estão registrados na Escritura e que nós temos acesso e podemos conhecer hoje. Agora, meus irmãos, se nós pudéssemos conhecer o nosso futuro, o dia de amanhã, isso nos faria um grande mal. Que bom que Deus é que sabe o que vai acontecer depois. Porque Jesus mostra de algum modo que quando nós pensamos e nos apegamos ao dia de amanhã, então isso cria um ambiente totalmente propício para a ansiedade. Então vamos ver Jesus falando lá em Mateus 10, do versículo 29. O que é que ele diz aí? Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. É que eu antecipei a ansiedade, né? Antes de falar da ansiedade que está em Mateus 6,
O que eu quero dizer aqui, antes disso, é que se o nosso destino, se o destino de um pardal, como Jesus coloca aí, no capítulo 6, 10 você leu, né? 10, 29, é isso mesmo. Se Jesus coloca o destino de um pardal como sendo importante para Deus, em termos de dirigir história, determinar, decidir, o que seria de nós, segundo Jesus, feitos à imagem e semelhança de Deus? Isto sim é o que vai ser dito agora em Mateus 6, 27 a 29. Vamos atentar aí para esse texto. Está no Novo Testamento. Dá até um tempinho para o povo achar. Estou procurando também. Ai, Bíblia de Genebra é difícil. Mateus 6, 27 a 29. Novo Testamento, primeiro evangelho. Leia lá, minha filha, por favor. Tá. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos? Só um minutinho. Qual de vós, por ansioso que esteja, preocupado, envolvido, correndo demais, Jesus pergunta, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Que mais? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ele está personificando os pássaros, né? Está colocando neles a inteligência, está falando? Os lírios. Desculpe, ele está personificando os lírios, colocando neles a capacidade de tecer. A palavra não fiam, aí fiar de tecer. Né? Eles não têm a capacidade de se vestir das cores lindas, maravilhosas. Jesus diz assim, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. O que Jesus está ensinando? Que embora os lírios não sejam pessoas dotados de raciocínio, de inteligência, capacidade para planejar, Jesus diz aos discípulos, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Mas Jesus ainda fala das aves. Leia lá. Você leu até o 29? Eu li. 27 a 29? Sim, senhor. Deixa eu ver aqui. As aves está no 10. Os pardais, não é? É. É verdade. Não, Não, pode deixar então. Eu já falei das aves do céu. Não, aqui tem as aves, meu filho. Aqui, ó. Não andeis ansioso, tal. Aqui, ó. Antes disso, ó. Tá no 10, pastor. Não, tá aqui ainda. Aqui, ó. Quer ver, ó. Vou ler o texto todo. Aqui. Então, aqui, ó. No versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Aqui, as aves aqui, no 26, ó. Eu não pus o 26 lá, é por isso. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Agora eu vou te dar para ler, né? Agora ficou fácil. Então é o 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Aí tá bom, ó. Aí tá bom. Tá bom que eu falei antes do lírio. Agora eu vou falar das aves aqui, ó. Olhem para as aves do céu. O que elas fazem? Elas não semeiam e elas não colhem. Contudo... Nem ajuntam em celeiros. Tá. Vosso Pai Celeste a sustenta. A moça, tá fazendo falta aqui, socorro. Desculpa. Obrigada, tá? Eu tô falando aqui algo que alguém vai me falar depois, viu, pastor? Viu como é que a esposa faz falta? Viu? Eu sei que ela faz falta. Não puxa minha orelha depois, não. Mas a Caris também é uma menina competente. Ela está estreando hoje. Lerda. Ela está estreando hoje o trabalho que ela fará em outras ocasiões, se Deus quiser, tá bom? Então, ó, versículo 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Por que Jesus está dizendo isso? O foco é, não andeis ansiosos. Alguém está cuidando de vocês.
ou cuidando de vós. Não andeis ansiosos. Alguém está cuidando de vós. Melhor dizendo, Deus está cuidando de vós. Não é? Então, como eu vou excluir Deus da minha história e vou dar uma de dono de mim mesmo, quando Jesus é tão claro em fazer afirmações como estas, dizendo, tenha paz no seu coração. Vosso Pai Celeste está cuidando de vós mais do que das aves, mais do que dos lírios do campo. Vamos concluir com este texto também muito conhecido, que é o de Tiago, capítulo 4, de 13 a 15. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, Tiago coloca detalhes. Tiago põe detalhes. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos. Vou comprar 1 quilo de arroz. Não, 1 quilo é pouco, que para casa tem que ser 5. Vou comprar 5 quilos de arroz. Aí eu vou fazer uma caminhada. Aí eu vou visitar. Bom, agora não pode visitar, então vou falar em visita ainda não. O que eu vou fazer? Em termos de pandemia. Eu vou à farmácia. Vou ao médico. Vou para a igreja. Vou para a igreja. É verdade. Devia ter colocado logo em primeiro lugar isso aí, né? Se o Senhor quiser, eu não só viverei, mas eu irei à igreja. Irei ao supermercado. Irei à farmácia. É claro que Tiago não está dizendo assim, ó, todo mundo tem que falar todo dia isso. Não, senão alguém vai dizer que você está ficando lelé da cuca. O que Tiago está ensinando é que Deus dirige não só as coisas grandes, majestosas, as coisas maiores, o universo inteiro. Deus dirige os detalhes. Por isso ele está dizendo, quem reivindica para si o poder de se autogovernar é louco. Eia vós que dizeis, amanhã iremos, onde é que está aqui? Atendei, né? Agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e faremos isto ou aquilo. Tolos! Ele diz aqui, Jesus lá atrás, os gentios é que ficam assim, que vivem desta maneira, não é? Agora, entretanto, Tiago diz, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a esta é maligna. Eu peguei leve quando disse que é heresia. Quando eu falei que é heresia, dizer que Deus não destinou a minha vida, que Deus não traçou os dias da minha vida, que Deus não estabeleceu cada detalhe, Tiago fala algo muito mais sério. Ele está dizendo, toda jactância semelhante a isto é maligna. É claro que toda heresia é maligna também, não é? Mas quando a gente fala de heresia, a gente está pegando mais leve. Mas Tiago vai lá e diz assim, estas arrogantes pretensões de querer se autogovernar, dizer amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo e vou fazer aquilo outro, Tiago está dizendo, isto é maligno, porque Deus é o responsável pela minha vida, por eu respirar cada dia, por eu deixar a minha casa e tomar todas as decisões que tomo ao longo do dia. Deus está me conduzindo. A minha história está nas mãos do Senhor e não seria diferente, como não foi a história de nenhum daqueles que viveram na palavra de Deus, que estão aí com a sua história registrada para o nosso aprendizado. Então eu quero concluir aqui rogando a Deus, meus irmãos, que Ele nos revista de humildade, que Deus abra o nosso entendimento e a nossa mente para admitir com muita alegria e gratidão que Ele é Senhor absoluto da nossa história.
Eu não tenho que pedir a Deus que mude a minha história. Eu preciso pedir a Deus que me dê sabedoria para tomar as melhores decisões todos os dias. Sabendo que no final, e é óbvio que isso é um mistério, e é por isso que cria-se heresias, no final, todos os homens vão responder pelas suas ações. Mas em nenhum momento alguém poderá apontar o dedo para Deus e dizer assim, o Senhor está reclamando porque eu não segui os teus caminhos. Mas quem é que pode resistir à sua vontade? Vamos terminar com esse texto aí, que é o de Romanos 9. Vamos ver onde Paulo simula este tipo de pergunta. Não é? Uma vez que Deus é que está dirigindo a minha vida, então pode ser que alguém resolva, diante de Deus, fazer a seguinte colocação. Capítulo 9, versículo é o versículo 19. Pode pôr aí, Vânia. Romanos 9, versículo 19. Palavras de Paulo. Paulo está simulando a pergunta de alguém que, imaginariamente, diante de Deus, vai dizer assim, Deus não pode reclamar de nada. Está aqui, versículo 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele então? De que Deus tem para o que Deus tem para reclamar? Pois, presta atenção, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Paulo simula essa pergunta. E continua no versículo 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? O que resta para nós não é revolta e rebeldia, mas gratidão. Uma sincera gratidão, porque quem escreveu a minha história sabe o que está fazendo. Deus me conhece muito bem, sabe onde eu devo chegar, sabe onde deve me conduzir, e Ele me conduzirá até lá seguro e em paz. Esta é a oração que eu faço, que Ele nos dê essa compreensão e nos dê esta paz e esta tranquilidade de que Ele, diária e continuamente, está nos conduzindo nos seus braços fortes. Que Ele mesmo nos abençoe. Amém. Vamos fazer uma oração final e como normalmente a Márcia que ora, então não vou deixar por menos, a Caris vai encerrar o nosso estudo de hoje fazendo uma oração. Por favor, minha filha, feche os seus olhos aí e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, obrigada, Pai, por mais este dia, por mais esta noite, este estudo, meu Deus. Obrigada porque o Senhor está cuidando de nós e falando ao nosso coração. Meu Pai, eu te peço agora que nossa fé seja sempre inabalável, que nós possamos crer em Ti, ó Pai, e descansar sabendo que Tu está cuidando de tudo. E muito obrigada por isto, meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós, o Senhor já sabe do amanhã. E descansamos em Ti, ó Pai. Livra-nos, ó Pai, de todo mal, de todo perigo, e perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e ajuda-nos, Senhor, a estar sempre melhorando, e tenha misericórdia da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, pessoal, eu fiz uma promessa na terça-feira, mas infelizmente hoje eu não vou dar conta de cumprir, porque eu não previ que a Márcia ficaria doente hoje não, sabe? Qual era a minha promessa? Escrever o nome de vocês todos aí, para eu despedir nominalmente de cada um. Mas olha, um beijão para todos vocês, orem por mim, orem pelo nosso lar, pela minha família, vamos orar uns pelos outros, ok? E no domingo, se Deus quiser, às 9 horas da manhã, estaremos juntos para reunir, para estudar a Palavra de Deus em escola dominical. E à noite, às 19 horas, estaremos reunidos para prestar culto ao nosso Deus. Então, que Deus abençoe a todos vocês e até domingo às 9 da manhã, se o Senhor permitir. Amém.